Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. A gente tem hoje mais uma presença ilustre, uma pessoa que, do meu coração, queridíssima. Assim, eu sou muito suspeito para falar, eu passo uma hora aqui fazendo elogios a ela, mas é uma pessoa que eu amo de coração, sim. E são pessoas, assim, que a gente tem trazido para cá, porque não só porque são pessoas que são referência, né, no que falam e no que vivem, mas porque a gente acaba tendo afinidade, então a gente acaba buscando as pessoas com quem a gente tem afinidade para perto da gente, para compartilhar, né, e construir juntos aqui no Insight Coletivo. A gente está com mais de 30 encontros, gente, já gravados, né? Então o canal está repleto de vídeos, repleto de informações, de conteúdo. Então é interessante, se você conhece alguém que tem uma informação que ela precisa e que você sabe que no nosso acervo tem esse conteúdo lá, você pode estar encaminhando esses vídeos, essas informações. As pessoas são muito carentes de informações, informações confiáveis, informações de fontes que são confiáveis. E de todo modo, o Insight Coletivo acaba sendo uma curadoria, né? Uma curadoria desse processo. A gente acaba conseguindo fazer uma curadoria, né? E trazer pessoas que são referência, que sabem do que estão falando e que podem contribuir muito com a saúde mental das pessoas e ajudar, inclusive, os profissionais de saúde a ter referências e ter caminhos para isso, né? Então, o Insight Coletivo ele tem esse propósito de levar informações para as pessoas, ele tem o propósito de aglutinar pessoas com essa mentalidade de buscar informações sobre saúde mental, objetivo também de trazer para perto pessoas que possam pensar parecido conosco, no sentido de buscar uma saúde integral, no sentido de buscar uma saúde do sujeito na sua integralidade, da forma mais ampla possível, como a gente conhece. Como vocês sabem, a gente tem um financiamento coletivo para que esse projeto continue, né, evoluindo e crescendo. A gente tem esse financiamento coletivo lá no Catarse, né, o www.catarse.me/insight_coletivo. Se não precisar anotar, que eu vou botar isso quando eu editar esse vídeo, eu vou botar isso lá no vídeo. E mais fácil ainda, você vai lá no perfil do Instagram, né, tanto do meu Instagram quanto do Instagram do próprio Insight Coletivo, você tem lá o link, rapidamente você consegue fazer esse financiamento. É muito fácil, muito simples, autoexplicativo, você vai lá, coloca seu cartão. A partir de R$ 10 você pode conseguir contribuir com o projeto, né, uma quantia que é mínima, e é intencional que seja mínimo mesmo, porque não é para mexer no orçamento de ninguém, é muito pouco para uma pessoa, mas é muito para a gente, porque a cada valor que a gente consegue adquirir nesse sentido, a gente consegue ter um projeto mais estruturado. Você sabe que pelo menos que por causa desse financiamento, pelo menos uma vez por mês a gente tem conseguido fazer o encontro ao vivo em estúdio. Pelo menos uma vez por mês a gente tem conseguido fazer isso esses encontros no estúdio, eles acabam conseguindo um alcance maior, porque a gente faz direto no YouTube, porque tem uma estrutura maior, a gente acaba conseguindo fazer isso de uma forma interessante. Mas a gente quer mais, né? A gente quer ter mais encontros ao vivo no YouTube, a gente quer ter um site para alojar esses vídeos, para poder publicar artigos, enfim, nós estamos pensando grande, no sentido de crescer mesmo como um coletivo e ter vulto, né? Vulto no sentido de buscar mesmo, né? É uma militância. Nós vivemos uma militância pela saúde mental e a gente busca isso em todos os aspectos. E o Insight Coletivo é um aspecto na minha vida nesse sentido também. Fora os outros campos de batalha que eu tenho de enfrentamento aí na militância e na luta pela saúde mental, tá bom? Era esse meu recado, vou passar a palavra para Ana Karenina. Minha querida, por favor, se apresente, é um prazer e uma honra ter você aqui, e vamos em frente. Vamos lá. Oi, gente, boa noite a todos, todas. Adriana, um prazer também muito grande, uma honra receber um convite seu, um profissional que eu admiro tanto, que eu tenho tanto carinho. E as pessoas perguntam assim, na saúde mental, quem que você indica? A primeira pessoa que vem à cabeça é sempre Adriano, porque são anos, né, de batalha juntos e de parceria e de confiança no trabalho que a gente desenvolve, que você desenvolve em Natal, né? Então, parabenizar demais por essa iniciativa do Insight Coletivo, porque eu acho que é muito importante a informação hoje, né, para as pessoas, informação de qualidade, assim, a respeito dos temas em saúde mental, porque há muita banalização também nas redes, a gente tem que disputar esse espaço, né, com informação de qualidade, e, enfim, muito, muito bom isso.
E queria também, assim, agradecer a presença das pessoas, já estou vendo aqui ex-alunos, gente conhecida, que bom, né, que as pessoas estão vindo, né. Então, eu sou Ana Karenina, né, professora da UFRN, do Departamento de Psicologia. Eu tenho uma trajetória de formação que começa na clínica, né, na psicologia clínica. Eu inicio minha formação em psicanálise ainda na graduação em Recife. Vou fazer mestrado também em teoria psicanalítica na Universidade de Brasília, e depois eu faço meu doutoramento em psicologia social, que é quando eu encontro e me volto mais para os temas da política de saúde mental, e vou estudando, então, outras teorias e trabalhando hoje com a clínica, vamos dizer assim, ampliada, né, que é uma clínica que não é exatamente uma clínica estrito sensu, né, porque eu trabalho muito mais hoje com a política pública de saúde mental e as estratégias de cuidado que a gente pode desenvolver na política pública, né, de saúde mental, assim, na rede de atenção psicossocial hoje. E eu fico, assim, e também participo de uma militância já há mais de 20 anos na luta antimanicomial, né, assim, a gente vem tentando construir formas de cuidado em liberdade. Então, essa aposta, né, na criação de tecnologias de cuidado mesmo que permitam a gente defender também essa ideia do cuidado em liberdade, porque não adianta só a gente falar se a gente não desenvolve práticas, né, tecnologias e tudo para sustentar essa ideia, né. E eu acho que a GAM, a Gestão Autônoma de Medicação, é uma dessas estratégias que tem tido relativo sucesso, vamos dizer assim, pelo menos no depoimento das pessoas que participam, né, nos diferentes lugares onde a GAM vem sendo desenvolvida como prática no Brasil, na atenção psicossocial, né, em diferentes contextos, né, e eu acho que isso, a discussão sobre a GAM, ela é muito rica, porque abre um campo de possibilidades que vai muito além daquela tecnologia, né, daquela ferramenta, né, ela se converte também em uma grande estratégia de cuidado, e eu diria que a gente, com ela, ela convida a gente a pensar numa ética mesmo de cuidado, né, que ética de cuidado é essa, que princípios a gente precisa ter para cuidar em saúde mental, né, focando no tema da medicalização. Então, acho que, como que a gente chega na GAM, né, contar um pouquinho essa história, porque eu acho que é interessante, porque, assim, eu trabalho há muito tempo com coletivos de saúde mental, né, eu trabalho dentro da militância, mas também trabalho muito ouvindo usuários em grupos, em grupalidades, em diferentes contextos, né, e todas as vezes que eu estava nesses contextos, a grande queixa ia sempre em torno do medicamento, né, o medicamento sempre como alguma coisa que não está me fazendo bem, não estou me adaptando, ou eu quero tomar uma bebidinha e não consigo porque eu estou tomando medicamento, ou se misturo, dá ruim, né, ou eu não vou poder participar de tal audiência pública, de tal espaço grupal e tudo, porque eu acordo dopado, não estou bem com aquilo, né, ou cansei de tomar medicação, não vou tomar, não quero mais tomar, aí sozinho deixo de tomar medicação, e são coisas que vão acontecendo à revelia da equipe, muitas vezes, né? Que o próprio usuário vai tentando construir estratégias, porque todo mundo quer sua autonomia. A autonomia é um negócio que todo mundo quer, né? Assim, poder decidir sobre a própria saúde, né? Então, esse é um princípio, assim, fundamental, que eu acho que às vezes a gente esquece. A gente parte do pressuposto de que o usuário não vai ficar ali dependente, né? Ou vai em torno do medicamento, e, na verdade, ele fica dependente do medicamento, e às vezes quando ele quer se isolar do medicamento, ele também produz estratégias que muitas vezes são desastrosas para ele mesmo, né? Ou desenvolve estratégias que são bem-sucedidas, mas não são partilhadas, que poderiam beneficiar outros usuários, e os outros não sabem, as outras pessoas não sabem, né? Então, a gente, pensando nisso, e pensando que o Brasil é o segundo país do mundo que mais consome psicotrópicos, né? A gente tem um alto índice de medicamentalização da população, né? Para problemas mínimos, as pessoas tomam psicotrópicos, né? Qualquer coisinha, os psicotrópicos são prescritos. Quando não são prescritos, as pessoas burlam, né? E buscam medicamentos. Quando a gente sabe que
o medicamento ele tem ocupado ainda a centralidade do cuidado, quer dizer, a gente não consegue pensar estratégias alternativas em que o medicamento se torne secundário no cuidado em saúde mental, né? Eu acho que tentar relativizar, não é nem relativizar, é assim, tentar secundarizar um pouco mais o tratamento medicamentoso, não é negá-lo, nem minimizar o seu valor, né? Mas é colocar ele num lugar que seja um lugar que respeite a singularidade de cada pessoa e na sua integralidade, que pode ser um lugar bem menor, bem menos importante do que às vezes é para a pessoa, do que às vezes ela coloca, né? Porque está muito associada à noção de risco, às inseguranças, ao medo no cuidado em saúde mental, né? E uma outra questão é que, além dessa centralidade no uso de medicamentos, existe também o fato de que todas as pessoas usam drogas, né? Então, assim, a interação entre os medicamentos e outras drogas, que pode ser o álcool, pode ser outros medicamentos, podem ser drogas ilícitas, enfim, isso acontece, né, em diferentes, para todo mundo, de alguma maneira. Essas interações são muito complexas e as pessoas não têm muito conhecimento disso, nem essas informações são bem passadas pelo profissional de saúde. Então, a gente tem aí, muitas vezes, uma dificuldade na comunicação sobre o medicamento, né? E as pessoas ficam perdidas. Assim, qual é uma coisa muito comum? Assim, qual é o medicamento que você toma? Eu não sei, eu tomo um azulzinho para dormir, um vermelhinho para isso, um branquinho para aquilo. Mas ele não sabe nem dizer o nome do medicamento, porque são nomes muito complicados, ou não entendem a bula, não sabem quais os efeitos colaterais, trocam as informações. E isso gera muitos outros problemas, que não são só problemas de saúde mental, que transcendem o campo da saúde mental para as pessoas, né? E aí, depois, eu não sei se Adriano, eu vou respondendo já as perguntas, tem aí alguns comentários, ou como é que você eu acho que você poderia finalizar a sua apresentação e depois a gente abre para discussão, acho que fica melhor. Tá bom, tá. Então, pronto, aí assim, diante desses problemas, né, eu comento já, né, essas coisas. Então, diante desses problemas com os medicamentos, assim, a falta de informação e outro aspecto, a centralidade da informação sobre o medicamento no médico psiquiatra e, na melhor das hipóteses, no farmacêutico, né? O resto da equipe, ela muitas vezes se isenta de conhecer as outras profissões, muitas vezes não buscam conhecimento sobre os medicamentos, né? Ou entendem que isso é da alçada só do médico, né? Quando todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado de saúde mental precisam entender minimamente de psicofarmacologia para poder cuidar das pessoas, né? Então, assim, não é um conhecimento, obviamente que a tarefa de prescrição é do médico, mas todas as outras questões em torno da medicação que não seja prescrição é da alçada da equipe, né? Então, a gente tentar pensar esse trabalho interdisciplinar em equipe que precisaria ser potencializado. Então, assim, a GAN, ela chega, a Gestão Autônoma de Medicação, como uma estratégia para lidar com essas questões, para partilhar a tomada de decisão sobre medicamentos, para partilhar informações sobre os medicamentos, né? Para partilhar saberes sobre o uso dos medicamentos e as estratégias de cuidado que a gente pode desenvolver a partir do uso de medicamentos, e não só em torno do uso de medicamentos, em torno da vida, do projeto de vida daquela pessoa, né? Daquelas pessoas. E a gente lidar também com o fortalecimento de vínculos que se dá na GAN, porque no Brasil ela se torna uma estratégia de grupo, né? Aí eu vou só apresentar aqui rapidinho o que é a GAN, né? Assim, aqui é o guia, como ele aparece. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link para o Observatório de Práticas GAN, que é um observatório que tem várias informações sobre a GAN no Brasil, inclusive o guia, que é possível baixar diretamente do observatório, aí do site, tá? E outras informações, e-books, publicações que a gente tem feito com pesquisas, artigos científicos sobre as experiências GAN no Brasil. Mas a GAN é uma experiência que nasce no Canadá por iniciativa de usuários da rede de atenção de lá, né, de saúde mental de lá.
e usuários que estavam muito inquietos, querendo deixar de tomar medicamentos. O objetivo que eles tinham era deixar de tomar medicamentos psicotrópicos, tentar ter a vida sem eles, né? E como é que eles fariam desmame e tal, né? Depois ela foi sendo ampliada a ideia de como é que a gente gere o uso de medicamentos até a possibilidade de desmamar, de não ter mais aquele uso de medicamentos, né? Então, a GAN, ela nasce nesse grupo, né, com esse grupo lá no Quebec, que é um grupo de reforma psiquiátrica de lá, né, que é feito muito por usuários, e esses usuários, eles buscam profissionais experts na área, né, para poder construir esse guia que vai ajudar, então, a pessoa a ir cuidando de si ao longo do processo de tratamento em saúde mental. Então, no Quebec, o guia, ele é individual. Ele é individual e ele pode ser usado sozinho, né? O guia canadense, o guia original. Existiu um esforço brasileiro, né? Foi uma pesquisa multicêntrica que foi feita no Brasil, com diferentes lugares do Brasil, diferentes universidades envolvidas, uma pesquisa de adaptação desse guia para o Brasil. E essa adaptação foi feita na rede de atenção psicossocial, foi feita em centros de atenção psicossocial, nos CAPs. E aí, quando chega nos CAPs, toda uma cultura da nossa saúde mental, né, que é muito de grupo, de coletivização das coisas e tudo. E aí, o guia, ele passou a ser construído participativamente. A adaptação do guia, ela foi construída junto com familiares, usuários e profissionais, né? E aí, esses diferentes pessoas, elas tinham uma visão de como poderia ser o guia a ponto de contribuir, tomando o guia canadense, obviamente, como referência, contribuir para a construção desse guia brasileiro. Então, no Brasil, ele se tornou não só uma estratégia, uma ferramenta, que é o próprio guia, né, de cuidado individual, que é um guia que a pessoa pode usar e acompanhar um processo de escrita, de busca de informações que tem no guia, mas também, vou já mostrar um pouquinho como ele é, mas também um processo que envolve a troca de experiências. Então, ele é um processo feito grupalmente. Então, ele tornou-se também uma tecnologia grupal, que a gente diz que ele funciona como um dispositivo grupal que segue alguns princípios, né? Então, o princípio participativo, da cogestão, da busca de autonomia de cada um, da troca de saberes entre as pessoas que estão ali, né? A circulação da função do facilitador, que as pessoas, à medida que vão se familiarizando com o guia, vão podendo se tornar também facilitadores do grupo, não precisa ser um profissional de saúde para fazer, usuários que viram experts na GAN tornam-se, né, facilitadores, e essas experiências, então, assim, de circulação dos lugares também vai acontecendo, né? Então, o guia, deixa eu só mostrar aqui a carinha dele, passar para um outro slide, que tem os passos, né, assim. Então, o guia, ele tem esse objetivo, né, que é possibilitar que as pessoas tenham autonomia para negociar ativamente a medicação que lhes faça bem e ajudar as pessoas a refletir sobre o uso de medicamentos para melhorar sua qualidade de vida. E uma outra questão fundamental é a questão de que o guia, ele tem o objetivo de fazer conversar sobre o uso de medicamentos entre as pessoas, elas trocarem ideias, informações e estratégias, né, para lidar com os problemas que elas enfrentam de saúde mental, relacionados ou não ao medicamento, né. Então, a gente segue no guia, ele tem um passo a passo. A primeira frase do guia é assim: eu sou uma pessoa, não uma doença, em que a gente vai se voltar para o sujeito, reconhecendo ele na sua integralidade. A questão do medicamento, ela não aparece como a primeira coisa, ela é o primeiro passo é um passo de autoconhecimento, que o grupo mesmo, a gente vai facilitando o reconhecimento de quem é cada pessoa ali, como ela vive, como é que é depois o segundo passo, assim, quem é essa pessoa no seu dia a dia. Ela é um exercício de se auto-observar. Primeiro é o exercício de como ela se identifica, depois é o exercício de como ela se observa no seu dia a dia, que dificuldades ela enfrenta no dia a dia, como é que sua vida se constitui hoje, né? Depois, um terceiro passo, que é nesse reconhecimento de como a vida se dá, com quem ela conta, com o que ela conta, né? Que são as estratégias de rede de apoio, tentar mapear as redes de apoio de cada um, e ao longo do processo, o próprio grupo vai se tornando
um ponto dessa rede de apoio. As pessoas ali vão se tornando um ponto dessa rede de apoio. E aí a gente vai conversando também como a gente amplia essas redes de apoio, porque ampliar a rede de apoio significa ampliar a autonomia, né? Então, como é que a gente amplia as redes de apoio, com que outras pessoas, situações, instituições, serviços, você conta na sua vida, né? Para poder lidar com suas questões, com o seu sofrimento, né? Aí, no quarto passo é que vem o medicamento. Quando o grupo, a equipe, não é facilitada por profissionais que têm uma expertise em psicofarmacologia mais profunda, a gente convida, né, o farmacêutico, a gente convida o psiquiatra. A gente teve uma experiência no CAPS AD de Natal, em que o psiquiatra participou muito ativamente da experiência, e foi ótimo, né, assim, foi muito interessante, né, porque ele participou, porque ele mesmo sofria com o fato de que ele sentia que estava tentando fazer com que as pessoas deixassem de ser dependentes de drogas, ou lidassem, vivessem de uma forma menos danosa com o uso de drogas, mas, ao mesmo tempo, estava gerando a dependência química a medicamentos nessas pessoas, né? Então, assim, eu se questionava o que é que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo uma transição de dependência. Então, não estou cuidando, né? Então, essa inquietação, que é uma inquietação de todo mundo, né, que trabalha com saúde mental, é como eu não produzir mais uma dependência na vida dessa pessoa, né? Mais uma questão que produza sofrimento, né? Porque o medicamento é muito alvo de sofrimento também para as pessoas, né? Quando elas não se adaptam, quando elas se sentem presas nele, né? Então, tudo isso é conversado. Aí, nesse quarto passo, a gente conversa sobre isso. O guia, ele tem uma lista, uma tabela, com os principais medicamentos que são prescritos no Brasil, seus efeitos colaterais, né, os objetivos terapêuticos, seus efeitos colaterais, as interações medicamentosas, né, tem uma tabelinha com todas essas informações, e a gente também estimula que sejam pesquisadas novas informações e trazidas para o grupo e a gente conversar. Então, tem encontros em que a gente lê as bulas, a gente troca informações sobre as bulas, né, enfim, é um espaço de troca de informações. E, ao mesmo tempo, a discussão sobre os efeitos, sobre como é que cada um vai, em cada momento, fazer isso. Então, isso gera um tempo, né, e a retomada do caminho, que é assim, como é que a gente vai daqui para frente, independente do grupo, como eu consigo seguir, né, com essas informações, com esses saberes que eu adquiri, que eu partilhei, e com os vínculos que eu formei aqui, né, como é que eu amplio minha vida, que é que eu renegocio dentro do meu projeto terapêutico e dentro do meu projeto de vida, que renegociações eu posso fazer agora, a ponto de poder seguir, né? Então, esses passos, eles não têm um tempo pré-determinado, cada grupalidade, ele vai tendo um tempo próprio, né, assim, as pessoas podem se durar muito no primeiro passo, ou se durar 2 encontros, né, as nossas experiências aqui no Rio Grande do Norte, porque a gente fez uma experiência em Natal, uma experiência em Currais Novos, uma experiência em Açu, duraram em torno de 9 meses a 1 ano, né? Algumas experiências, os grupos deixaram de ser um grupo ganho, se tornaram outro grupo de mulheres que se encontram e ficaram amigas a partir dali. E na atenção básica, que isso acontece muito, e facilmente isso acontece, né, Adriano? Você que é um médico de atenção básica, sabe como é as grupalidades potentes que a gente pode produzir ali, né? Então, as mulheres ficaram amigas e se encontram até hoje. Outros grupos deixaram de existir, o do CAPS-AD deixou de existir, mas alguns usuários se tornaram multiplicadores de saberes sobre medicamentos e fazem depoimentos assim de como o grupo mudou mesmo sua vida, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Adebal Ferreira, que é um militante, ele gosta que eu diga o nome dele todas as vezes que eu falo da GAN, ele uma pessoa que fez a experiência e conta como foi. Hoje a gente não tem nenhum grupo em andamento, né, no Rio Grande do Norte. A gente vai iniciar agora uma experiência lá em Santa Cruz, no CAPS de Santa Cruz. Então, não existe um grupo em andamento nesse momento, Selena, já respondendo a pergunta que eu vi que saltou aqui para mim. Mas a ideia é que os profissionais possam saber que existe e, de repente, fomentar nos seus territórios, nos serviços que conhecem. E a gente pode, né, sempre dar um apoio, prestar uma consultoria. A equipe da gente de pesquisa faz esse trabalho, né, a gente tem levado
eu vou para o CAPS, eu conto como sensibilizo os profissionais, faço uma formação com os profissionais sobre a GAN, que é um encontro como esse aqui, desdobrado, né, assim, com mais tempo, apresento o guia e tudo, e vou acompanhando a experiência em supervisão, né, que foi o que a gente fez nesse trabalho em 2018, 2019, enfim, a gente foi tendo essas experiências. Aí veio a pandemia, a gente parou e agora a gente está tentando retomar em Santa Cruz uma experiência, tá? Enfim, eu acho que é isso, estou aberta para perguntas, a gente teria muitas coisas ainda para falar, mas eu vou também conversando a partir das dúvidas das pessoas, né, Adriano? Eu acho que Isso. talvez seja a melhor forma para a gente ir conversando, não ficar muito cansativo também, né? Eu acho legal isso, né, a gente poder compartilhar algumas informações e conversar. Eu vou abrir aqui a sessão de perguntas. Eu tenho duas perguntas, Ana. Uma é porque, assim, eu acho que o remédio, né, o GAN, ele vem com uma proposta muito interessante de quebrar um paradigma, né, que é a questão da detenção do poder do médico, né, que eu acho que na centralização do remédio em si, há uma representação de poder, e eu queria que você comentasse isso. E a segunda pergunta é se você conhece alguma experiência do GAN online, se existe alguma experiência online. Sim, tá. De fato, eu acho que essa é uma questão muito fundamental, que a gente observava, assim, que eu acho que a GAN, ela também autonomiza um pouco mais a equipe também, não é só o usuário, a equipe, os outros profissionais não médicos também se autonomizam um pouco mais, porque eles participam da experiência e eles também ganham saberes, né, que eles não tinham, que antes era a exclusividade do médico. Então, a gente força, vamos dizer assim, uma cogestão dos processos, uma partilha de saberes e de informações. Isso mexe um bocado com a dinâmica do serviço, né? Porque, normalmente, tudo é organizado em torno da consulta médica e na centralidade do poder médico. Então, há médicos que não acolhem muito bem isso, mas, em muitas experiências, eles, inclusive, ficaram aliviados. Eu acho que eu participei, inclusive, de uma banca de tese, de doutorado, do Márcio Costa, lá da Federal do Rio de Janeiro. Ele fez um doutoramento na formação médica. Ele usou a GAN no ambulatório, ele é médico psiquiatra, e ele usou a GAN no ambulatório na formação de médicos, e aí os médicos em formação participaram. E foi muito interessante, é muito aliviante perceber que não é só a gente que tem que responder por isso, né? Assim, os estudantes, ele fez uma tese sobre isso, os impactos na formação que a GAN teve. Então, assim, muito aliviante saber que a gente tem uma partilha de responsabilidades, e não um peso, que é o poder, quer dizer, o poder vem com uma sobrecarga, né? Então, isso foi muito interessante para muitas experiências. Então, a questão do poder, ela, de fato, é uma coisa que a gente precisa ir desconstruindo, né? Para a gente ir, de fato, produzindo um cuidado interdisciplinar, integral, né, e em liberdade, porque a prerrogativa também da não liberdade vem do poder médico, né? Então, esse cuidado. Em relação ao online, as experiências que estavam em andamento em 2020, muitas delas migraram para o online quando as pessoas tinham acesso à internet, e nem todos os lugares a gente conseguiu sustentar isso. Em Santa Maria, por exemplo, seguiu online, uma experiência interessante, tem algumas pessoas que estão, inclusive, estudando sobre isso em pós-graduação, que rolou online, né, porque as pessoas se encontravam, conseguiam naquele mesmo horário que se encontravam no CAPS, ou no ambulatório, ou na unidade básica, elas passavam a se encontrar online. E eu acho que a gente pode tentar fazer algumas experiências, não só dentro do âmbito da atenção psicossocial. Eu fico pensando que é uma experiência que, de repente, pode ser usada desde que alguns princípios sejam respeitados, né? Que é esse da não centralidade do poder médico, que é da gente partilhando informação, né? Algumas ideias, elas podem, de repente, uma outra tecnologia surge em outro cenário que não é o da política pública, né? A partir dessas experiências, né? Com o guia, ou outras adaptações do guia, né, que a gente pode fazer. Então, o online funcionou em alguns lugares, em outros não conseguiu, porque as pessoas tinham muita dificuldade de acesso à internet. Eu acho interessante isso que você colocou agora, dessa possibilidade de outros espaços, né? Porque o que eu sinto, inclusive na medicina privada, né, é que ela está muito distante, né, dessa construção do coletivo, muito distante da construção da grupalidade. As pessoas são muito isoladas e muito segmentadas, né? Isso. Pois é, como eu vivo os dois mundos, eu sinto muita falta
na medicina privada disso, né? Eu sinto essa solidão e, de certa forma, esse movimento do insight coletivo é meio isso, é eu buscando esse outro lado também. Coletivizar, né? Porque assim, a medicina privada, ela tem muito isso, ela é muito segmentada, ela é muito sectarizada, ela é muito na formação do especialista e falta essa coisa da grupalidade da formação Isso. E sair da figura do médico, né? Uma medicina privada muito centrada na figura do médico, é como se ela realmente parece muito aquela medicina hospitalocêntrica do passado. Isso, né? isso. E termina que, inevitavelmente, por melhor profissional que você seja, você, quando está sozinho, você vê menos, né? Você tem um olhar ali, você segmenta o olhar, né? Então, quando a gente está numa grupalidade com outros profissionais, às vezes nem precisa ser muitos outros, basta, por exemplo, um médico, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional junto, um educador físico, uma enfermeira, enfim, junta um grupo de 3 profissionais e acolhe pessoas nessa dinâmica. Eu acho que podem se tornar experiências muito interessantes, eu acho que a gente faz pouco essas coisas, né, e eu aposto muito na potência dos grupos, sabe? Nas minhas experiências, na extensão universitária mesmo com grupos, eu sempre acho que a gente ganha, todo mundo ganha com grupo, assim. Agora, manejo, é preciso um profissional ali para iniciar o grupo com conhecimento de grupalidade, de manejo de grupo, e depois, inclusive, esse saber vai sendo partilhado e as pessoas vão podendo também ocupar esse lugar, né, de ir partilhando o manejo do grupo, né. Mas eu aposto muito nisso, acho que é muito importante, sabe? Tem uma pessoa que perguntou antes, eu acho que foi a Silvia, sobre que toma remédios com convulsões e se não toma também tem, né? Eu acho que aí, eu não sei, eu acho que, Adriano, esta resposta você pode dar mais do que eu. Silvia, veja, é muito interessante isso mesmo, porque eu acho que essa detenção, Silvia traz uma questão muito importante, ela fala da questão da falha, da possível falha terapêutica, né? Às vezes a pessoa está tomando um remédio, a pessoa tem uma boa adesão ao tratamento, toma o remédio direitinho, no horário, na dose recomendada, e mesmo assim o sintoma continua, né? Isso é possível de acontecer, às vezes isso se chama falha terapêutica, às vezes o remédio ele não traz o resultado que a gente espera, e isso precisa de reavaliação, isso precisa de um novo momento de um novo momento de olhar, de reavaliar e rever, né? Isso não quer dizer que necessariamente está errado o remédio, às vezes é uma questão de ajuste de dose, às vezes é uma questão de mudança, às vezes de associação, né? Como ela está falando de convulsão, né, no sentido da convulsão, às vezes você só controla a convulsão, às vezes com mais de um anticonvulsivante, inclusive, né? Então, enfim, são várias possibilidades, viu, Silvia? Então, aí também cada corpo é um corpo, né, Adriana? Às vezes a gente pensa que aquele medicamento vai fazer efeito para aquela pessoa na dose terapêutica e tal, e não vai, não funciona, né? Isso, às vezes exatamente. A pessoa tem alergias, tem intolerâncias ao medicamento, que a gente nem sabe, né? De fato, isso muda de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa é diferente nesse sentido, e de fato isso são questões. E é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, sabe, Ana e Silvia, que uma medicação, ela funciona, existe uma coisa na farmacologia, na estatística, que chama de curva de Gauss, né? Quem já estudou sabe isso aqui, né? Que é aquela coisa de uma curva que ela é uma onda, né? E que o efeito ele está naquele meio, naquele miolo ali. Tem gente que responde com a dose pequenininha do remédio, e tem gente que às vezes precisa responder com a dose muito maior do remédio, né? Que são aquelas pessoas que estão no extremo e que elas não funcionam com aquela dose habitual da medicação, né? Na minha prática, o que é que eu faço? Eu vou testando a escala, eu vou aos pouquinhos testando, ver onde é que a pessoa está dentro daquele processo. Eu fujo do padrão, da dose padrão, porque a dose padrão ela é para a maioria. Ela funciona para a maioria? Funciona. Então, eu trabalho com essa dose padrão como, vamos dizer assim, a consequência do caminho, sabe? Porque, às vezes, quando você vai direto para a dose padrão, às vezes você surge mais efeito colateral, surge, enfim, problemas. A pessoa desiste do tratamento. Isso, exatamente. E aí, às vezes, eu tenho muito cuidado nesse sentido. Silvia, pode falar, você levantou a mão, pode falar. Precisa abrir seu microfone, querida, está fechado o seu microfone. Pensei que tivesse aberto, bati aqui, não abriu. Então, é que eu tenho convulsão, na verdade, eu estou com 59 anos desde os 16. Eu já passei por tudo quanto é coisa, e eu sou meio também chata.
né? Graduado em psicologia, fui para o lado até o trabalho que vocês estão falando aqui, Ana, bem interessante, que eu descobri, que eu fico fuçando na internet, aí descobri uma casa da rua, aqui em Salvador, que eu estou querendo procurar. Como é que é, porque eu quero fazer um trabalho assim, nem mais diretamente com a psicologia, que também teve muitas questões. Mas aí das convulsões, porque eu estou falando, até que mexeu um pouco comigo, porque ontem eu tive uma, né? E eu estou com a língua toda mordida, a boca toda mordida, que até teve uma vez um médico que falou assim, estou vendo que a senhora é avessa a tomar remédio. Falei, sabe o que eu acho que o senhor seria também? Porque imagina o senhor às 3 horas da manhã acordar no chão do seu quarto, urinado, com a boca toda mordida e a família toda fechada. E você fala com o médico e o médico não escuta, porque eu acho que aí eu vou entrar pelo lado da graduação, né? Que na psicologia também tem muito disso. A gente encontra muitos colegas assim, né? Que aí o ego sobe lá em cima e aí você não consegue ter um diálogo e explicar, né? E outro dia eu estava até na Escola Baiana de Medicina, e aí me falaram, mas você não está tomando remédio? E mora sozinha? Eu falei, moro sozinha, sim, mas eu posso estar em casa 3 horas da manhã e acontecer tudo isso que aconteceu. Então, precisa alguém que olhe para mim o tempo inteiro. Então, são coisas que eu estou assim, mexendo muito comigo. Como eu fiz a ludicidade, eu estou querendo fazer um trabalho com palhaçaria e os brincantes também. Por isso que eu falo que eu sou uma palhaça brincante. Porque eu sofro também a fibromialgia, que até outro dia eu vi a aula de Adriana, adorei, falando da fibromialgia, das dores e tudo. Então, são coisas assim que eu acho que, o que eu tenho ouvido bastante também, é que a medicina está mudando, saindo desse, né? É o indivíduo, né, que teria que sair disso. Sair de trás e para frente, porque nós estamos no século XXI, né? E não é por aí, tem muita coisa aí que pode ser feita, que a gente pode dar tantos passos, com tanta coisa que a gente já descobriu, a medicina trouxe tanta coisa para a humanidade, mas ao mesmo tempo acaba dando a rasteira, né? Desculpe o desabafo, mas é que realmente aí eu falei outro dia também, não, mas a gente já vai ver o exame. Aí eu falei assim, não vai ver? Ah, é o exame, né? Aí eu falei, não deu nada. Eu falei, pois é, lá na USP, que eu estou aqui na Bahia, aí eu fico provocando eles. Eu fico lá na USP, o colega de vocês falou que não era... às vezes eu também diz que a fibromialgia, vocês que são médicos, você pode me dizer melhor. Eu esquecer as coisas que está falando, estou esquecendo, meu Deus. Epilepsia. E aí, enfim, mas deixa eu parar, porque senão eu começo a falar demais, desculpe. Silvia, você me lembrou uma outra conversa muito interessante que surgiu na GAN e que eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, e eu acho que a Adriana vai ter um outro insight coletivo aí sobre isso, que é o uso de canabidiol, né? As alternativas terapêuticas medicamentosas mesmo, né, porque são medicamentosas, a ideia de certas drogas deixarem de ser proscritas para serem prescritas agora, né, e essa discussão entre droga prescrita e proscrita a gente fez muito com a GAN, porque a experiência da gente foi no CAPS-AD e a gente precisava falar sobre drogas proscritas, né, então você me lembrou, porque tanto pela fibromialgia quanto pelo quadro convulsivante, você pode ter indicação do uso de canabidiol, né, é uma coisa para avaliar, né, porque eu acho que a gente tem também uma pouca divulgação disso, dessa estratégia terapêutica que a gente já tem, né, como possibilidade no Brasil, já é legalizada, e muitos médicos, eu estava até falando para a Adriana, você está prescrevendo? Ele disse, sim, quando eu vejo, prescrevo, né, eu não sei, ele pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu me lembrei dessa discussão, né, que a GAN traz também, do uso de substâncias em geral, né, inclusive de alimentos. A gente fez uma discussão muito interessante sobre nutrição dentro da GAN, assim, a interação, certos medicamentos certos alimentos que facilitam o tratamento, né, certos alimentos que terminam por ajudar a diminuir o uso daqueles medicamentos, né, enfim, as estratégias dos fitoterápicos também, que a gente
tem trabalhado dentro da GAN, né? Enfim, é um mundo de possibilidades de conversa, de alternativas, né, de terapêuticas. Eu acho que essas conversas, numa grupalidade, trazem, porque cada pessoa tem um saber. Então, é aquele que diz assim, eu tenho um chazinho da vovó, para mim não funciona nada. Aí o outro diz, mas qual é o chá? Pode ser que funcione para mim, me diga aí qual é. E aquele chazinho da vovó funciona para alguns, né? E faz efeito, e faz diferença, né? E, enfim, É um trabalho que tira, eu acho muito interessante, né, porque é um trabalho que tira o remédio do centro. Isso. Né? Ele tira o remédio do centro. O remédio, ele é uma ferramenta dentro do processo, né? Ele não deve estar no centro. E quando ele está no centro, ele é danoso. Exatamente. Quando ele está no centro, ele é mais danoso do que terapêutico. E é isso que a gente precisa refletir, né? E uma das coisas que eu acho mais curiosas, e que eu acho que no GAN você deve ter percebido isso, é que quando o remédio ele vai para o lugar certo, como coadjuvante do tratamento, e quando a pessoa consegue entender o lugar dele no tratamento, as coisas melhoram. Melhoram, isso. Não é? O tamanho que ele tem. A função terapêutica do remédio melhora. Isso, é como se as coisas fizessem mais sentido. Porque o que é que eu percebo muitas vezes, Ana, é que às vezes cria-se uma expectativa no remédio, assim, cria-se uma expectativa da função terapêutica do remédio, como no centro do tratamento, irreal. E é frustrante, muito frustrante. Há uma frustração enorme em relação ao medicamento, porque, assim, é uma aposta, é como se, assim, minha vida todinha estivesse dependendo daquele negócio, né? Exatamente. E aí uma coisa que a gente observa também é, assim, conversando sobre isso, naquele item que a gente vai ver rede de apoio, como é meu dia a dia e as redes de apoio, a gente vai vendo que quanto mais limitada é a vida da pessoa, e menos circulação ela tem, por exemplo, quando a vida dela é limitada ao serviço de saúde e à casa, a vida dela gira em torno disso, o medicamento, de fato, se torna um centro. Assim, é inevitável, né? E aí a tarefa é ir de aumentando esses pontos, de conversando sobre que outros lugares, que outras coisas você pode fazer, que outras atividades, porque algumas pessoas têm uma história de muitas rupturas, né, institucionais e tudo, e ficam restritas àquele lugar que é mais seguro, né, que é a casa, o serviço de saúde, a casa, o consultório médico. Mas aí você vai vendo, assim, que outros campos, né, que outras possibilidades, que outras circunscrições, territórios de vida você pode ir tecendo para você mesma. Aí é que o medicamento vai saindo de cena, porque a pessoa vai vendo que tem outras coisas mesmo que dá para fazer, que outras coisas vão assumir o lugar, eu vou marcar um encontro para tomar um lanche, para conhecer com não sei quem, para conhecer tal iniciativa em tal lugar, tal projeto cultural, enfim, aí as pessoas vão vivendo, né? Passando a viver. Eu digo que isso que é viver, né? É você ter mais de uma possibilidade de circular na vida, né? Eu acho muito... Sim. E não, é isso. Então, esse é o objetivo também do grupo, né? De ir ampliando as possibilidades de vida, porque aí é assim que o medicamento vai deixando de ter centralidade, porque ela não vai ser mais o lugar, o que está me terapeutizando não é só aquilo. O que tem efeito terapêutico para mim é um bocado de coisa, né? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Gente, o pessoal está tão caladinho hoje. Alguém alguma pergunta, alguma observação para Ana Karenina? Enquanto as pessoas falam, eu fazer mais um comentário. Um sintoma, sabe, Ana, que eu percebo muito claro, quando o remédio ele é o centro, é a lista de remédios que a pessoa toma. Que o que é que acontece? Esse é um sintoma muito clássico, assim. O que é que acontece? Quando a pessoa está tomando um remédio e que o prescritor começa a perceber falha terapêutica, o que é que ele pensa? Ou eu associo algo para potencializar isso, ou eu troco, né? Eu aumento dose e tal. E aí começam a surgir as associações, né? E todas elas muito balizadas do ponto de vista científico, porque existem critérios para isso. Então a pessoa vai fazendo essas associações, então daqui a pouco a pessoa está tomando 10 psicofármacos associados com muito sentido, e com muita congruência e muita coerência, não foi uma invenção da cabeça daquela pessoa, não. Há uma justificativa, uma coerência científica, embasada cientificamente com guidelines internacionais, justificando todo aquele penduricalho, um ajudando no outro ali, né? Faz muito sentido. Mas quando a gente para olhar, e a gente vai olhar em torno, tá, mas além disso, o que é que existe? Isso. Além disso, o que é que há, né, de processo
terapêutico, de projeto terapêutico para esse sujeito, né? Nada. E na grande maioria das vezes, nada. Nada. Na grande maioria das vezes, uma pessoa que está isolada dentro de casa, né? Com uma família que não sabe também o que fazer em relação a isso. Que muitas vezes é a principal fonte do sofrimento dela. Pois é. Danos assim, sociais. As relações são adoecidas. Exatamente. Danos sociais, danos laborais, são pessoas que não conseguem mais trabalhar, né? E há um isolamento mesmo nesse sentido. Enfim, eu acho que é um grande sintoma. E aí o remédio, ao invés de ser terapêutico, ele se transforma num grande sintoma. Isso. Muitas vezes. Isso. E na experiência da gente, teve muito isso, assim, essa experiência teve gente, assim, que tomava, de fato, 18 comprimidos por dia. E, assim, aquilo era normal. Muitas pessoas tomando 18 comprimidos por dia, porque, assim, você toma o tal antipsicótico, mas aí ele dá um problema na pressão arterial, começa a tomar a pressão arterial. Aí, enfim, isso que você falou, essa penduricalho de medicamentos, né? E aí a gente foi vendo como, com essas outras estratégias, envolvendo a alimentação, também uma atividade física prazerosa, porque não é qualquer atividade física, coisas que a pessoa gosta de fazer. O que é que você gostava de fazer, né? Aí retomar projetos e tal. Aí aquilo foi. Aí ela passou a ter uma criticidade sobre aquele uso todo dos penduricalhos, e aí começou a questionar o médico. Será que não dá para tirar esse? Será que não dá para... E aí começa a participar também da decisão sobre os médicos. Porque não é só a justificativa. O médico tem sua justificativa científica, mas a pessoa que está... É no seu corpício que o negócio vai bater, né? Então, ela tem que também participar dessa decisão. Mas assim, doutor, eu não quero tomar 18 medicamentos, me diga aí, vamos focar em alguma coisa e vamos negociar aqui, porque, né, que outras coisas eu posso fazer para lidar com essas outras questões, né, que estão justificando esses usos, né. Então, acho que isso é que é bacana também, essa coisa de incentivar a participação, da gente deshierarquizar também a relação médico-paciente, né, assim, que pode acontecer, né? Eu vi que tinha uma pessoa que eu acho que levantou a mão, não sei, Foi a Kaline, é assim que fala, Kaline, não é a Kalani? A Kaline, isso. A Kaline. Não é nenhuma pergunta, é só para acrescentar mesmo na discussão, porque vocês foram falando, alguns pontos foram me chamando a atenção. Na minha prática de último ano, eu estou no último ano de psicologia, e aí, esse último semestre, eu estagiei em 2 campos distintos. Eu estagiei no centro de convivência, né, que é mais voltado para a saúde mental, e aí, essa questão da autonomia chega muito para mim, porque, assim, antes até mesmo de pensar na questão da autonomia em relação à medicação, a autonomia em relação a outros aspectos. Em alguns casos, isso pesava muito, assim, na minha prática, eu observei bastante, né, que muitas vezes é retirado muito essa autonomia da própria família, ao mesmo tempo que lá no centro de convivência é um ambiente que incentiva muito a autonomia, é um ambiente assim que é um ambiente terapêutico, até para quem está lá estagiando, a gente acaba se entrando nessa terapêutica também. E aí foi muito massa pensar, é muito massa assim pensar, né, essa dicotomia de autonomia e, assim, ao mesmo tempo que os pacientes, eles têm aquela liberdade naquele espaço, né, de ter essa questão da autonomia deles subjetiva, a gente vê atravessando, assim, em casa, ou até mesmo no meio social, que muitas vezes tem esse julgamento que tira, né, que acaba, digamos assim, sintomatizando algumas atitudes que o social fica ditando ali o tempo todo como algo diferente. Isso. E aí, outro ponto que me chamou a atenção foi essa questão dos sintomas, né, da medicação como forma de aliviar os sintomas e nunca resolver a questão em si. E aí eu estou estagiando também na Liga contra o Câncer. Eu estagio na unidade de tratamento. E assim, eu faço atendimento ambulatorial também, além do atendimento assim, em leite e tudo mais. E aí, nos atendimentos ambulatoriais, por vezes, os pacientes chegam pedindo medicação, assim, olha, eu tô com isso. E eles chegam com diagnósticos, assim, fechados, eu tenho ansiedade, eu tenho não sei o quê, eu tenho aquilo.
E você, Não assim, assistiram ao Insight Coletivo? não. E aí, assim, às vezes eu fico me questionando muito que lugar essa medicação está ocupando, né? Se é uma medicação, por muitas vezes, que está ali para apagar mediando sintomas. E aí a gente vai adicionando mais uma, porque nunca vai na perspectiva de complementar, né? De ter um cuidado. Vai sendo uma perspectiva realmente de cuidar só dos sintomas e não do problema em si. Uhum. Essa me lembrou uma coisa que é a ideia de autonomia, né? Que é uma ideia também que a gente vai desconstruindo certas noções de autonomia que a gente tem e agregando outros elementos, né? Mas antes de falar isso, eu só mandar um beijo para a Catiúcia, que eu vi aqui um recadinho carinhoso que ela deixou, querida. Catiúcia, você foi minha aluna na segunda turma, eu acho que eu dei na minha vida a aula. Faz muito tempo que eu não a via, inclusive, assim, encontrar. Ana Karenina revelando a idade das pessoas aí. Eu não vou revelar porque eu era muito jovem quando eu dei aula para ela, muito jovem. Ai, mas falando de autonomia, né? Segredo total, ninguém fala. Mas fala, né? A gente pode falar. Eu tenho 46 anos com muito orgulho, mulher, e comecei a dar aula com 23. Foi um negócio assim que eu Nossa, 23 anos? Caramba. terminei o mestrado e vim embora da aula. E aí eu me lembrei da história da autonomia, né? Que a Kaline falou. Porque a gente tem uma noção de autonomia que é assim, eu sozinha vou dar conta de mim. E isso é a falsa autonomia, né? Isso é a ideia isso não é liberdade, nem isso é autonomia. Autonomia é você ter a liberdade de contar com diferentes pessoas, recursos e estratégias. É de circular. É de ter uma rede ampliada de possibilidades de viver. Isso é autonomia. Tá? A construção da autonomia é a construção de mais pontos de redes de apoio, né? Em que eu possa circular, ter possibilidade de circular. Eu não estou bem hoje, aí eu tenho aquele amigo, tenho aquele lugar que eu gosto de ir, tenho aquele outro lugar, posso ir e vou, né? Então, aí eu tenho autonomia de escolher. Se a minha vida fica circunscrita a uma pessoa, a um lugar, a um medicamento, eu não tenho autonomia, né? Então, eu estou me responsabilizando por mim, estou comigo, mas eu não estou autônoma, né? Eu estou tomando até algumas decisões, mas eu não estou autônoma. Pois é, a primeira turma, justamente, Catil, se você foi da primeira, então, eu tinha 23 anos. Então, assim, é muito comum esse equívoco, né, do que é autonomia. E lá no SECO, eu acho que o SECO é um espaço incrível, que vai mostrando como a convivência amplia as redes das pessoas de apoio e assim aumenta a autonomia das pessoas. Tem gente que tem convívio que chegou lá, só vivia no CAPS em casa. Foi para o centro de convivência, começa a circular na cidade, pegar o ônibus sozinho, aí com fulano de tal para um evento, e assim vai ampliando progressivamente pela convivência com outras pessoas as possibilidades de vida, de viver, do cotidiano mesmo se amplia, né? Então, isso é que é autonomia. Então, acho que a GAN trabalha muito com esse princípio, e a partilha de responsabilidade, porque você não vai deixar na mão do outro, porque ele é autônomo, né? A responsabilidade. Você sabe que quando o GAN foi adaptado para a Espanha, que na Espanha a adaptação foi depois do Brasil, né? Então, eles já se inspiraram na nossa experiência e pegaram outros elementos, mas lá eles não chamaram de gestão autônoma de medicação, porque o termo autonomia dava muitos equívocos, aí eles chamaram gestão colaborativa de medicação, porque de fato tem a ideia de uma colaboração, de você partilhar responsabilidades, né? Esse é mais adequado mesmo, gostei. Não é? Porque a ideia de autonomia termina que no nosso mundo, né, do senso comum é muito voltada para a ideia de individualismo. É muito, né, de liberdade individual, é um conceito liberal, né, que não é o que a gente quer. A gente está querendo inspirar a solidariedade, né, assim, fomentar a solidariedade, né, porque ao ampliar a autonomia nessa concepção que a gente está trabalhando, é aumentar a solidariedade entre humanos, né? Exatamente.
Muito né? bom. Gente, chegamos no nosso tempo, viu? São 21 horas. Ah, passou muito rápido. Voa esse tempo, né? Queria muito agradecer, viu, gente, a presença de todo mundo, agradecer demais você, Ana, pela sua Também, meu filho. Me chama de novo, generosidade, eu volto. sua generosidade de estar aqui com a gente. Vou deixar a Josi Cleide vai falar? Levantou a mão, acho que foi por engano, Josi Cleide? Acho que foi por engano, já baixou. Eu acho que ela queria bater palminha, talvez, ali que se acha. Talvez. A Adriana levantou a mão, ó. Então, a Adriana levantou a mão, vou deixar a Adriana falar, depois a gente encerra, tá, Adriana? Pode ficar à vontade. Boa noite. Eu peguei assim, assim, no meio do caminho, né, a palestra, mas eu queria só falar que essa questão, né, da doença, do transtorno, né, psíquico, às vezes a pessoa tem toda uma história de vida, né, a pessoa desde criança, né, Freud até dizia que a pessoa só pode se comparar quando ela era criança. Eu li ele falando, né, então, eu li quando eu li o que ele falou, né, assim, aí eu fiquei pensando, realmente, o que a criança pode trazer, o que a criança passou pode influenciar em muito o adulto, né, e assim, eu vejo que eu estava na parada de ônibus conversando com uma moça, né, e ela estava com os cabelos grisalhos, aí eu disse, você está deixando grisalho? Ela disse, é porque eu estou passando por um assédio, assim, uns problemas no trabalho. Ela botou na justiça e ela disse que se ela pintar o cabelo, ela tem que estar acabada, para ela conseguir ficar pela perícia. É como se a pessoa... E outra colega minha chegou na perícia, né, que ela está de licença médica, e com a unha pintada, o cabelo pintado, aí não conseguiu. A psiquiatra, a médica disse que ela tem condições de trabalhar. Aí eu fico pensando, a pessoa tem que estar acabada, né, para conseguir um benefício. E também é como se aquele diagnóstico resumisse o que é a pessoa, né? E não é. A pessoa é um todo, né? Como vocês falaram, né? O que é a pessoa, como é a vida da pessoa. No caso dessa amiga que está se cuidando, isso para ela é bom. A outra tinha que mostrar que estava. Aparentemente ela nem estava tão deprimida, eu não achei, né? Assim, eu não a conheço, mas ela disse que tinha que estar acabada, porque se ela fosse para uma perícia arrumada, ia achar que ela estava bem. Mostra a falência do nosso Estado, né? Uma pessoa precisa fazer isso para poder ganhar um benefício. Meu Deus do céu. Que tipo de perícia esse instituto tem feito, né? Que tipo de perícia o instituto tem feito para as pessoas? É algo que realmente cabe muita reflexão mesmo. Com certeza. E também eu queria colocar outra coisa, assim, às vezes a pessoa está passando por alguns problemas e a pessoa, às vezes, não quer ter um diagnóstico, às vezes a pessoa até pode até precisar de um tempo, mas não quer ter aquele tempo porque tem um rótulo, né, que quem está com a doença, como se a pessoa fosse ficar inválida para o resto da vida. Isso. Às vezes tem essa sensação, né? E mais do que inválida, ser estigmatizada mesmo, como perigosa, como, né, dependendo do diagnóstico, né? E até aquela pessoa fica com aquele rótulo, né, que tem aquela doença e não vai ficar mais boa, assim, não vai mais se recuperar. Rótulos, né, que se coloca, né, como se... E o ser humano é como um todo, né, não é só aquele rótulo, aquele transtorno, né. Sou uma pessoa, não uma doença, né? Que é como a GAN inicia, sou uma pessoa, não uma doença. Exatamente. Obrigada, era isso que eu gostaria de falar. Obrigado, Adriana. Ana, suas palavras finais. Então, Adriana, agradecer a oportunidade, né, de falar e de divulgar mesmo essa tecnologia que as pessoas não conhecem muito ainda no Brasil, né, mas no Canadá já existe há quase 30 anos, né, a gente ainda está engatinhando, né, mas acho que a gente já tem conseguido muita coisa, 15 anos aí de adaptação e de pesquisas, né, e de experiências mesmo efetivas sobre a GAN no Brasil. Convido que vocês visitem o observatório, as publicações, as coisas que a gente tem lá para ter mais informações,
E eu estou à disposição também, Adriana, pode colocar meu e-mail lá no Insight Coletivo para qualquer dúvida, qualquer outra necessidade que as pessoas tenham, poderem me contactar, e a gente segue trocando informação. Seu chamado será sempre uma alegria atender, então, estamos juntos, viu? Obrigada e vida longa ao Insight Coletivo. Eu que agradeço a sua generosidade de estar aqui com a gente, realmente é uma honra para a gente. Agradecer aqui a todo mundo, né, que ficou aqui esse momento com a gente. Dizer que semana que vem teremos mais um encontro, semana que vem vai ser no estúdio, a gente vai conversar com Mariana Muniz, que é psiquiatra, pesquisadora aqui do Instituto do Cérebro. Ela vai falar sobre cannabis, ela trabalha com medicina canábica de modo geral, e ela vai esclarecer muitas dúvidas, vai ser uma conversa muito interessante. Então, quem está aqui hoje, que quiser participar a próxima semana, eu vou mandar o link da mesma forma, na quinta-feira, né, e outras pessoas vão poder assistir ao vivo pelo YouTube também, a gente vai divulgar aí ao longo dessa semana, tá bom, gente? Então, boa noite a todos, muito obrigado, a presença de todos, um abraço e até a próxima semana. Valeu, obrigada. Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.